As parábolas são pequenas histórias utilizadas para entregar uma grande mensagem, ou então para apresentar uma lição de vida, para fazer uma provocação. Jesus utilizava muito esse recurso de linguagem para falar com as pessoas. E ele contou uma parábola sobre o semeador. Vocês lembram lá no capítulo 13? Eu quero falar sobre isso porque eu vou trazer algumas coisas aqui que podem ajudar você que está aí nos desafios do seu dia a dia. Nessa parábola do semeador, que está no Mateus capítulo 13, ele diz que o semeador saiu para lançar a semente ao solo, e aí uma parte dessa semente caiu junto ao caminho. Só que na sequência vieram as aves e comeram as sementes. A outra parte caiu nos pedregais, onde havia terra bastante, logo nasceu porque não tinha terra funda, mas veio depois o sol e a queimou, né? Secou-se completamente porque ela não tinha raiz em si mesmo. Uma outra caiu em espinhos e os espinhos cresceram e sufocaram ela, e finalmente teve uma que caiu numa terra boa, deu fruto, um a 100, o outro a 70 e o outro a 30. Essa é uma mensagem, uma parábola que ele contou que tem muitos significados profundos, mas hoje eu quero falar simplesmente na perspectiva do semeador. E para isso a gente tem que entender o texto e o contexto agrícola daquela região. Aqui nós estamos falando de Palestina do século I. No método de plantio daquele tempo, ele era muito diferente daquilo que a gente tem hoje, porque hoje a gente ara a terra primeiro, depois lança a semente. Naquela época não. Naquela época era o contrário, né? Ou seja, eles lançavam a semente e só depois é que vinha fazendo o preparo, que vinha arando a terra. Isso significa que essa cena das sementes que foram lançadas caindo no caminho, no pedregal, nos espinhos, não foi uma falha de pontaria do semeador. Foi um processo normal, era assim que acontecia. O semeador sabia que naquele processo boa parte dessas sementes se perderia, mas mesmo assim ele enchia a mão e semeava sem nenhuma economia, né? Inclusive a palavra grega utilizada aqui no semear é geralmente o mesmo verbo utilizado nos contextos em que está falando sobre a generosidade, a dispersão da generosidade não calculada. Ou seja, o semeador simplesmente lançava a semente, sabendo que alguma iria dar certo, outras se perderiam. Então não há em nenhum momento do texto uma sugestão de que o semeador deveria ter sido mais seletivo, ou então ele deveria ter se preocupado para não ter lançado no lugar errado, nada disso. Inclusive a leitura tradicional, o que ela costuma esconder, geralmente, aquela leitura padrão que a gente vê nas igrejas, né? Quase que foca inteiramente só na explicação acerca da terra, né? Ou seja, aquela explicação dada aos discípulos dos tipos de solo, uma terra boa, terra ruim, pedregulho e tudo mais. Isso é legítimo, é próprio do texto, inclusive, tem uma mensagem fundamental aí, mas hoje o que eu quero falar para você é da atitude do semeador. Porque o que acontece? O semeador, ou aquele que semeia, que lança a semente, ele não perde tempo. Ele não fica esperando os ventos favoráveis para saber exatamente onde é que vai cair. Ele simplesmente faz o que tem que fazer. Ele semeia porque ele não controla o solo. Ele só controla a sua semeadura. Ou seja, a colheita, ela não está sobre o seu domínio. Agora, o ato de semear, esse sim, está sob o domínio. Aquele agricultor obcecado em garantir que toda semente caia no solo fértil, esse nunca vai plantar nada, conforme dizia já o Eclesiastes. Porque essa garantia, ela não existe antes da colheita. A ansiedade do resultado acaba paralisando a ação. É quando você fica esperando as condições favoráveis, fica esperando o tempo oportuno, o tempo certo, você acaba nunca plantando. Então essa mensagem aqui, focando no semeador, porque geralmente ela é muito focada nos tipos de solo, e também é importante falar sobre isso, mas hoje eu resolvi focar na atitude do semeador. Ele sai a semear a palavra, sai a semear as suas melhores sementes. Agora, ele lança com generosidade. Algumas vão vingar, outras não. Tem sido assim na sua vida? Eu tenho isso como atitude, inclusive existencial. Acordar pela manhã e falar, olha, eu preciso, no dia de hoje, lançar as minhas melhores sementes ao solo, sabendo que nem todas elas serão prósperas, sabendo que nem todas elas germinarão. Agora, não cabe a mim observar as condições, ou não cabe a mim ficar preso às circunstâncias, cabe a mim simplesmente lançar a minha semente ao solo. Porque se eu ficar esperando simplesmente certezas e garantias de que todas as sementes que eu plantar, elas vão dar bons frutos, provavelmente eu vou ficar estancado e paralisado da vida. Então a minha ação, a minha atitude é simplesmente lançar a semente e a terra vai fazer o seu serviço. Estou dizendo isso porque pode ser que você esteja aí simplesmente preocupado, sem saber como você age diante do que está acontecendo, sem garantias. Olha, garantia a gente não tem nenhuma. Agora, tem uma coisa que você pode controlar, a sua atitude diante das adversidades e diante das circunstâncias, mesmo não tendo garantia. Tá bom? Forte abraço, deixa aí o seu comentário, o que você está achando? Esse aqui é o projeto, chama-se Quórum Mínimo, para aquelas pessoas, ainda que num quórum mínimo, que queiram o evangelho, a graça, mas estão cansadas do sistema religioso. É aqui que a gente se encontra.